pessoal, então a nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir hoje? Como que estamos? Hoje está de boa, sem problemas até. Eu acho que o nosso problema sexta-feira, aliás, quinta-feira da semana passada, uma que era véspera de feriado, né, que ia ser a sexta-feira santa, então eu acho que tinha muita gente acessando a internet para falar com familiares e tudo mais. E estava péssimo mesmo a internet em todos os locais. Outras pessoas também reclamaram que tentaram acessar e não conseguiram. Ontem a aula foi tranquila, né? E acredito que hoje também vai ser igual. A gente vai falar de novo, então, sobre o trauma abdominal, porque eu acho que ficou um pouco de dúvida, né? Porque nós não conseguimos continuar a nossa aula por aqui, teve que parar muitas vezes, foi bem cansativo e eu acho que vocês não conseguiram pegar realmente nada da aula. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre a nossa aula da semana passada, que é o trauma abdominal. Em relação à nossa prova, então, ontem eu falei para vocês que hoje nós iríamos falar sobre como que será a prova. Então, a nossa prova vai ser na quinta-feira. As minhas duas primeiras aulas, eu vou dar a prova de centro cirúrgico. Então, a prova deles provavelmente vai começar às 19h30 e vai até umas 8h30, 8h40. E eu marquei a de vocês, acho que para 8h50, se eu não me engano, ou 9 horas, alguma coisa assim. E aí eu coloquei como duração até 10, ou foi 10h20 ou foi 10h30, tá? Eu preciso só confirmar depois o horário certinho. Então, vai ser aqui pelo AVA, eu acho que eu perguntei para vocês ontem, mas vocês ainda não tiveram nenhuma prova, certo? Não. Não tivemos. Tá. Ok. Então, as provas vão começar, então, na segunda-feira, né? E a nossa, então, vai ser na quinta. Não vai ter nenhuma questão dissertativa, serão alternativas. A prova não está difícil, eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para responder. Respondam com calma. Eu vou estar todo o tempo aqui online, para se precisar, vocês perguntarem alguma dúvida que vocês tiverem. Não muda o que foi das nossas últimas provas, né? Como sempre foi. Então, eu não dou a resposta. Tem algumas coisas que não dá para responder, porque eu vou estar praticamente dando a resposta, então não vai mudar do que vocês já estão acostumados, tá? Mas eu vou ficar aqui. Procurem respeitar o horário. Por quê? Para lançar a nota de vocês, eu tenho que conferir o horário que vocês terminaram a prova. Então, se vocês acessarem a prova depois do horário permitido, vocês ficam com nota 0. Deu para entender? Sim, professora, deu para entender. E se caso a senhora marcou para as 8h50, 9 horas, e a gente conseguir entrar, tentar entrar, mas conseguir entrar tardia e avisar isso para a senhora. Porque às vezes vai tentando, o AVA trava, não trava, trava, vai, não vai, né? E pode acontecer. Aí vocês precisam fazer dentro do período. É igual como se vocês estivessem na sala de aula. Se vocês chegassem na sala de aula, por exemplo, vamos supor que nossa prova fosse até 10h30. Se você chegasse 10 horas, você tinha que fazer a prova até 10h30. Então, é a mesma coisa. Eu acredito que a gente não vai ter esse problema, porque vocês não estão tendo problema para entrar na aula. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque no dia da prova, vai ser, eu acredito que vocês terão só a minha prova, não é isso? Sim, só a sua. Ok. Então, é isso, tá, gente? Leiam a matéria. Eu postei muita coisa desde o começo das nossas aulas, então lá no AVA tem muita coisa para vocês lerem, para vocês pesquisarem. As meninas sempre estão ajudando aí no grupo, a Evelyn, eu acho que a Ingrid também postou algumas coisas no grupo, então leiam isso que elas põem, acho que é bem relevante.
Hoje eu acho que foi a Evelyn que colocou alguma coisa sobre trauma, se eu não me engano. Eu dei uma olhadinha assim rápida, mas bem bacana. E leiam as coisas que estão no AVA, né? A nossa matéria, o nosso livro, enfim. Vocês têm participado bastante das aulas. Então, eu acredito que a gente não vai ter dificuldade com a prova, tá bom? Eu não sei o que está acontecendo no sistema, mas desde ontem, para vocês conseguirem entrar na minha aula, eu vi uma mensagem que o Wallace colocou aqui no grupo, mas para entrar na aula está pedindo que eu autorize a entrada de vocês. Então aparece para mim aqui a tela, acho que a Magna ontem falou para mim que estava tentando e não conseguiu. Para mim não apareceu nenhuma vez, Magna, o seu nome aqui, então por isso que você não entrou. Porque sempre que alguém tenta entrar... Professora, eu tentei entrar ontem, não consegui mesmo. Agora eu consegui. Ótimo. É que deve ter acontecido no sistema, porque não apareceu o seu nome para mim. Mas sempre que as pessoas estão tentando acesso, eu estou conseguindo, tá bom? Que bom que você conseguiu acessar as aulas. Parece que você estava aí com problema, né, em acessar. Fico feliz que você está conseguindo, tá bom? É isso mesmo, eu consegui dia 13 acessar. Tá bem lento o meu sistema mesmo, mas estou conseguindo fazer aula por aula. Mas eu vou conseguir terminar tudo. Ok, muito bem. Pessoal, então eu vou colocar agora na tela da nossa aula da semana passada. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, sempre que alguém ficar tentando entrar, eu vou sair da tela da aula e vou voltar para essa tela agora onde vocês me enxergam e não o meu slide, para poder autorizar o pessoal a entrar. Tudo bem? Ok. Vamos lá, então. Fechem, então, os microfones, por favor. E aí, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu vou respondendo aqui para vocês. Vocês conseguem enxergar aqui os meus slides? Sim, tá aparecendo. Deixa só eu ir aqui para o começo. Eliane, eu achei a aula de gasometria, tá no AVA 3.1, já baixei. Ótimo. Tá bom, obrigada, Evelyn. Você conseguiu dar uma lida? Não, eu achei agora. Eu vou mandar no grupo pro pessoal. Então tá bom. Ótimo. Pessoal, tudo bem? Vocês ainda continuam vendo a minha tela? Sim, aparecendo trauma de abdômen. Isso. Bom, Sim. para quem estava me ouvindo a semana passada, hoje não tem jeito, a gente vai ter que rever a matéria, porque ficou muito confusa, muito difícil, tá? Então, a gente vai voltar a falar, então, sobre o trauma de abdômen. Então, não é diferente dos outros traumas, né? Como eu falei semana passada. O trauma a lesão intraabdominal não diagnosticada continua sendo causa frequente de mortes evitáveis após o trauma. Então, os sinais clínicos de lesão intraabdominal são discretos, encobertos pela dor causada por lesões extraabdominais, associadas ou mascaradas pelo trauma encefálico ou pelo uso de entorpecentes. Então, lembram quando eu falei semana passada que muitas vezes o trauma abdominal, a lesão abdominal, ela passa despercebida. Por quê? Às vezes o paciente ele chega com outros tipos de traumas e aí primeiro tem que pensar em outros, às vezes chega com sinal de guaxinim, rebaixamento de nível de consciência, coisas que estão mais visíveis, e aí o trauma abdominal deixa para ser tratado depois, e aí isso faz com que ele seja uma causa frequente de mortes evitáveis. Por quê?
A maioria dos problemas de lesão intraabdominal são lesões que poderiam ser tratadas para que não levasse o paciente a uma morte. Mas como muitas vezes ele fica, né, escondido atrás de outros tipos de traumas e não são tomadas as devidas decisões no momento certo, o paciente acaba perdendo a vida por falta dessa assistência que às vezes você não consegue enxergar. Deu para entender isso, gente? Professora, uma pergunta. Esse livro nosso, essas aulas, elas são seguidas pelo HTLS? Eu não entendi. Quem está perguntando? A Magna. Oi, Magna, eu não entendi. O que você me perguntou? As aulas nossas, o livro que é disponibilizado no AVA, ele é seguido pelo PHTLS de trauma? Magna, em cada parte do livro tem a bibliografia. Dá uma olhadinha. Eu acredito que a maioria dos assuntos sim, porque a gente está falando de urgência e emergência, mas não só pelo ATLS. Então, tem outras evidências científicas, a autora também traz, principalmente nas fotos que ela põe, ela traz algumas imagens que são dela, então acredito que muita coisa baseada em evidência, mas é tudo embasado em literatura científica. Depois dá uma olhadinha lá, que aí você consegue ver dentro de cada matéria onde foi que ela tirou o assunto, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Bom, então cerca de 20% dos pacientes, né, com hemoperitônio agudo, que é a presença de sangue na cavidade peritoneal, apresentam achados clínicos por ocasião da primeira abordagem. Então, além disso, a cavidade abdominal se constitui em reservatório potencial para grandes perdas ocultas de sangue, e aí a gente entra, então, com o tipo de choque hipovolêmico. Então, portanto, qualquer vítima de lesão por desaceleração ou ferimento penetrante do tronco deve ser avaliada, né, como uma possível lesão vascular ou lesão de vísceras abdominais. Acho que até esse momento da aula, semana passada, algumas pessoas relataram que estavam conseguindo ouvir. Não sei se vocês lembram quando eu falei das perdas ocultas, né? Então, o paciente que chega com algum tipo de trauma, além da lesão abdominal, além do trauma abdominal, é um paciente que ele sofre ele tem um risco muito grande de estar perdendo sangue e a gente não está enxergando isso. Então, muitas vezes, quando que enxerga? Quando faz uma tomografia. Às vezes, a tomografia é feita até por outro tipo de trauma que ocorreu naquele momento do acidente. Mas aí é nesse momento, muitas vezes, que a gente consegue enxergar que ele está perdendo sangue. Ou quando ele começa a apresentar alguns sinais e sintomas do choque hipovolêmico. Que é quando vocês fizerem aquela... Aliás, vocês já devem ter feito, né? Que era para entregar hoje pelo AVA. A pesquisa sobre tipos de choques. Então, vocês devem ter visto aí quais são os sinais e sintomas do choque hipovolêmico. Hipotensão, pele pegajosa e fria. Conseguiram ver isso? Sim, eu fiz a pesquisa. Ok. Então, tá bom. Então, traumatismos abdominais decorrem de diversos mecanismos, né, tais como os ferimentos por projéteis de arma de fogo, arma branca, quedas, atropelamentos, acidentes automobilísticos, agressões, entre outros. Traumatismos associados a outros segmentos corpóreos, como do sistema nervoso central, tórax e sistema músculo-esquelético, estão geralmente associados aos traumatismos abdominais fechados e podem, de certa forma, mascarar os sintomas relacionados às lesões intraabdominais. Ontem tinha uma questão no questionário que falava sobre empalamento, mas que mostrava um pouquinho em relação aos tipos aí de traumatismos abdominais. Semana passada eu falei isso para vocês, que os traumas fechados, eles acabam sendo mascarados. Por quê? Porque você não está vendo. Então, se o paciente não tem nenhum corte no abdômen,
se ele não tem uma faca ali inserida, se ele não tem uma lança inserida, se ele não tem um projétil de arma de fogo ali, ou se ele não está com a barriga, né, com o abdômen aberto, você não sabe que ele sofreu um trauma ali. Então, isso pode mascarar os sintomas desse paciente, porque a dor pode ser relacionada ao impacto que ele teve. Então, você às vezes não imagina que é por causa de algum trauma de abdômen. Por isso, a importância de sempre que a gente receber um paciente com algum tipo de trauma, por que o paciente que sofre um acidente, ele é considerado como politrauma? Porque ele tem vários tipos de traumas associados. Não necessariamente ele vai ter só um ou ele vai ter todos. Depende muito como foi esse acidente, o que ocasionou, como esse carro foi parado, né? Ou como essa agressão aconteceu. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Isso se torna um pouquinho complicado quando a gente fala de urgência e emergência. Por quê? Quando o paciente chega na sala da urgência e emergência, nem sempre a gente consegue coletar o sampla. Por que a gente não consegue? Porque muitas vezes o paciente está inconsciente ou ele não está em condições de responder. Às vezes esse paciente foi encontrado na rodovia, ele não vem inicialmente com alguém da família, às vezes chega depois. Às vezes a pessoa da família que chegou estava em casa, então ela não sabe o que aconteceu com esse paciente. E isso faz com que os sintomas sejam mascarados e que retarde o tratamento dessa lesão intraabdominal. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Tá ficando claro para vocês, então, né? Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, referente ao trauma penetrante, é mais comum o ferimento por arma branca ou de fogo, sendo os órgãos mais afetados o intestino delgado, mesentério, fígado, colo e baço. No trauma fechado, os órgãos mais acometidos são baço, fígado, intestino delgado e rins, dependendo do tipo de energia cinética que ocorreu no trauma. Quando a gente fala de exame físico, acho que ontem também tinha uma questão lá no questionário, ou era no estudo de caso, agora eu não lembro, acho que era no estudo de caso, que falava a respeito do exame físico. No questionário também tinha, agora eu lembrei. Que falava sobre o exame físico. Quando o paciente chega na sala de emergência nessa condição, com sinais e sintomas alterados, às vezes, muitas vezes precisa ser entubado ou ir com emergência para a sala de cirurgia, a gente não consegue fazer um exame físico nele. Então, é realmente o que a gente está vendo, ou o que ele está relatando de clínica, né? A clínica vai ser sempre soberana. Então, se, por exemplo, esse paciente chega com tórax exposto, e aí eu vejo, eu acho que tem até uma foto, essa foto aqui, ó. E eu vejo esse tipo de lesão ocasionado por um cinto de segurança, se por fora eu vejo essa imagem, provavelmente ele tem um trauma abdominal fechado. Porque o projeto de desaceleração desse carro, né, ou sei lá, da moto que ele estava, ou de um tipo de agressão, que causa esse tipo de lesão aqui, é porque por dentro já tem alguma coisa acontecendo. Dá para a gente imaginar o quanto foi forte esse acidente, né? É o que a gente conversou lá no início, quando a gente começou a falar de trauma. Quando a gente olha a vítima no local, por mais que a vítima ela esteja consciente, orientada, que ela esteja andando, ela não deixa de ser um politraumatizado. Ao mesmo tempo que ele pode estar andando e conversando ali, até pela adrenalina que ainda está circulando no organismo dele, ele pode entrar na ambulância, rebaixar, você fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow, e ele está já para ser entubado, tá? Então, é um paciente muito instável. E aí, quando eu olho dessa forma, eu já imagino aí quais são as consequências que esse paciente pode trazer. E quando a gente olha o paciente dessa forma, claro que quem vai dar um diagnóstico de trauma abdominal é o médico, porque isso não é diagnóstico de enfermagem. Mas o que eu tenho que levar como enfermeiro?
uma participação da equipe multiprofissional. Outra, quais são os cuidados que a minha equipe e eu precisamos ter com esse paciente. Então, é um paciente que vai para centro cirúrgico, o paciente chegou na sala de emergência. Então, a gente já vai fazer uma punção venosa de grosso calibre. Se o paciente for entubado, já tem que estar tudo preparado, todo o sistema de oxigenação, respirador, o físio já tem que estar na sala. A minha equipe já tem que estar preparada para levar, junto com a equipe médica e fisioterapia, esse paciente lá para o centro cirúrgico. Eu já tenho que me organizar para onde esse paciente vai voltar. Então, eu já tenho que arrumar um leito para esse paciente voltar. O que eu vou prescrever de cuidados para esse paciente? Então, eu sempre tenho que olhar para esse paciente como deve ser, que é o olhar realmente do enfermeiro. Quais são os cuidados de um trauma abdominal que a minha equipe precisa ter com esse paciente? Então, é muito mais do que você só olhar uma foto e escutar um diagnóstico médico. Qualquer diagnóstico que seja dado para esse paciente, ele está diretamente ligado à assistência que eu vou prestar para ele. Deu para entender, gente, até aqui? Sim. Deu sim. Ok. Hoje a gente não tem quase ninguém na aula. O que está acontecendo, gente? Ninguém está solicitando aqui para mim para entrar, porque não está vindo nenhuma mensagem de solicitação. Vamos lá. Então, a preocupação inicial da avaliação de um paciente com trauma abdominal não é estabelecer um diagnóstico preciso da lesão, e sim determinar se existe a lesão intraabdominal. Então, o objetivo imediato em tal avaliação é garantir a sobrevida. Deve-se determinar as condições das vias aéreas, e aqui a gente entra então com a BCDE, e manter permeabilidade total. Então, estabilizar a coluna cervical, atentar-se à respiração e ao padrão respiratório. A avaliação de circulação é fundamental, bem como a avaliação neurológica, enfim, é todo aquele ABCDE, né, do trauma que a gente faz, que se inicia lá no momento onde foi ocasionado o acidente, até o momento em que é tomada uma decisão médica dentro do hospital. Então, deve-se ser realizada também uma história clínica meticulosa, podendo ser feita diretamente com familiares, com paciente, entre outros. Além do SAMPLA, deve ser destacado qual foi o mecanismo do trauma, o tempo da evolução desde o trauma e o quadro inicial e sua evolução. Então, aqui entra no que eu acabei de falar agora há pouco. Às vezes é um paciente que ele está conversando, consciente, orientado, e aí eu vou dar um exemplo recente que a gente chegou a falar na sala de aula sobre isso, aquele grande queimado que teve aqui no distrito, né, que as pessoas filmaram ele saindo de lá, queimado, andando, conversando, ele chegou no hospital, ele já evoluiu para um quadro respiratório grave, já foi entubado e foi a óbito. Então, a gente não pode ver um paciente que está consciente, orientado após um trauma e achar que tudo bem, porque ele não morreu na hora e ele está falando, então ele está bem. Não. É um paciente que ele é uma caixinha de surpresa para mim. Do momento que eu estabilizo ele na prancha, até o momento dele chegar para mim no hospital, e até o momento que ele chega no hospital para mim, até ser tomada uma decisão médica ou da equipe multi, muita coisa pode acontecer com ele. Então, eu não posso simplesmente receber esse tipo de paciente da ambulância e achar que tudo bem, porque ele que está contando para mim como que aconteceu o acidente. Eu tenho que ficar muito atenta aos sinais e sintomas, à clínica que ele está mostrando para mim. Então, ele começou a ter dificuldade respiratória, começou a ficar confuso, começou a apresentar cianose, né, de extremidade, palidez cutânea, vômito, enfim, qualquer sinal que venha desse paciente é importante para uma evolução do tempo em que tudo aconteceu até o tempo de uma decisão médica, até para a gente ter uma melhor qualidade na assistência desse paciente. Tudo bem até aqui, gente? Sim.
Aí Sim. aqui é... Ok. Então, aqui é um exemplo que está no livro de vocês, que ele fala do exame físico, e aí eu vou reforçar o que eu falei semana passada, para vocês darem uma olhadinha lá naqueles filmes da Alba, que é super importante para vocês entenderem o que é um som timpânico, maciço, hipertimpânico. Ontem, numa das questões que estava lá do questionário, eu perguntava no exame físico como que eu identificava se o paciente estava com irritação peritoneal. E aí estava lá, descompressão brusca positiva. Então, a gente tem aqui, ó, bem na percussão, atentar-se à descompressão brusca com indicativo de irritação peritoneal, lembrando de verificar se está timpânico, maciço ou hipertimpânico. Na ausculta, o que eu tenho que auscultar de um paciente com suspeita de um trauma abdominal? Então, atentar-se aos ruídos hidroaéreos, estão diminuídos? Como estão esses ruídos? Na inspeção, atentar-se ao tipo de abdômen, então, se está distendido, se existe algum ferimento, hematomas, evisceração. Na palpação, é a manobra mais importante do exame físico nessa situação. Pode revelar sinais de peritonite, corpo estranho, presença de líquido na cavidade, avaliação da dor na palpação, que também faz parte. Então, o exame deve se estender à região pélvica com a avaliação vaginal e peniana. E no exame físico abdominal, devemos nos atentar à irritação peritoneal, fazendo esse momento aqui da percussão, onde eu faço uma descompressão brusca, e se ele for positivo, ele indica para mim, então, que o paciente tem uma irritação peritoneal, tá? Então, sempre, como eu falei ontem, eu já falei em outras aulas, sempre que eu vou fazer um exame físico, eu tenho que pensar que alguma coisa errada pode estar acontecendo nesse paciente. Eu preciso descobrir no meu exame físico do que se trata. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Sim, ok. Aí a gente tem uma fotinha aí, né, de um trauma de abdômen penetrante com evisceração. Então, aqui eu não sei, isso aqui é uma foto da autora do livro, então aqui é a fonte acervo da autora. Provavelmente foi uma facada, mas não dá para confirmar. Mas a gente tem aí um trauma de abdômen penetrante, um trauma aberto abdominal com evisceração. Então, quando eu vejo um paciente chegar assim para mim, eu olho, eu sei que ele tem um trauma abdominal. Não tá, Se isso aqui tiver fechado, não tá aparecendo. fechem os microfones. Se isso aqui está fechado, eu não estou vendo. Então, se ele está apresentando dor, se ele está com outros sinais e sintomas, às vezes eu demoro para entender que ele pode ter um trauma abdominal. Então, o que é correto? Chegou um paciente com suspeita de algum tipo de trauma, ou confirmado que é um trauma crânioencefálico, enfim, eu já tenho que suspeitar automaticamente que ele também pode ter um trauma abdominal, principalmente quando eu falo de acidente, de desaceleração rápida. Então, no trauma abdominal, pode ocorrer a evisceração, né? Quando há saída das vísceras para fora da barriga, no caso dessa foto. No atendimento a essa vítima, devemos manter posicionamento, decúbito dorsal, não reintroduzir as vísceras jamais, tá? Colocar compressas umedecidas com soro fisiológico e realizar curativo oclusivo sem pressão. Então, o tratamento definitivo será a laparotomia exploradora e reposição das vísceras por meio do ato cirúrgico. Aqui entra a mesma coisa do empalamento. Eu não mexo quando eu preciso fazer o empalamento e eu não mexo em vísceras quando elas estão expostas. A única coisa que eu faço é colocar compressas estéreis, todo um curativo estéreo. Faço lá uma oclusão sem pressionar, só para segurar mesmo aquela víscera, né, até ele chegar no hospital e aí fazer então a laparotomia exploradora para verificar se tem mais alguma coisa, se tem mais alguma lesão lá dentro, e aí o médico vai repor essas vísceras
Provavelmente ele vai pôr uma bolsa de Bogotá, ou ele vai reintroduzir e vai fechar, depende muito como que foi essa lesão e o que foi observado, então, na laparotomia exploradora. Tudo bem até aqui, gente? Sim, ficou muito claro. Sim. Ótimo. Então, os principais diagnósticos de enfermagem para esse tipo de trauma, ele pode ser dor aguda, risco de sangramento, perfusão tissular gastrointestinal ineficaz, débito cardíaco diminuído, integridade da pele prejudicada. E após a avaliação primária, devemos proceder da seguinte maneira, conforme o protocolo de cada instituição. Então, realizar a monitorização desse paciente, se atentar aos sinais vitais, porque, como eu falei, é um paciente muito instável, instalar oxigenoterapia, máscara de oxigênio. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Se alguém aí no grupo colocar que está tentando entrar, por favor, vocês me avisem, porque para mim não está aparecendo nenhuma solicitação aqui. Tá bom? A Lucélia acabou de avisar. Lucélia? Então, espera aí, Isso. eu vou voltar lá para ver se tem alguém pedindo solicitação. Tem uma da Ingrid. Professora. Por favor, alguém avisa para a Lucélia que para mim não está aparecendo a solicitação dela. Prof, a Adriana pediu para te avisar que ela tá com a internet ruim. Ela tá tentando entrar, mas não tá dando certo. Tá bom, fala para ela se tiver alguma dificuldade na hora que ela conseguir avisar que eu volto lá para confirmar, tá bom? Vocês estão conseguindo aí enxergar a minha tela? Estamos. Ok. Vamos lá, então. Pessoal, fechem os microfones, por favor. Quem tiver sem fone de ouvido, que entrou agora, põe o fone de ouvido, tá? Para dar para ouvir melhor. Então, instalar oxigenoterapia, máscara de oxigênio, atentando a saturação. Fechem os microfones, gente, por favor. Pessoal, alguém põe no grupo, por gentileza, para o pessoal fechar os microfones. Então, garantir um acesso venoso calibroso, né, para coleta de exames laboratoriais e manutenção para reposição de volume, hemoderivados. Encaminhar amostras de sangue para banco de sangue. Realizar a sondagem gástrica e vesical do paciente. Gente, alguém colocou no grupo para as pessoas fecharem o microfone? Sim, já avisamos. Eu coloquei agora. Tá bom, obrigada, gente. Acho que a pessoa não está aí prestando atenção na aula, porque não está nem ouvindo. Eu pedi para desligar o microfone, só deixou ligado e saiu. Por que é importante a gente fazer aí a sondagem gástrica e vesical desse paciente? Né? Uma para a gente, na sondagem gástrica, a gente conseguir, então, eliminar algum tipo de sangue, de fluido, né, como sangue, ou alguma coisa que esteja causando uma pressão intraabdominal. E a vesical do paciente, porque ele é um paciente, primeiro, que ele não pode ficar deambulando, e segundo, é um paciente que ele pode ter uma síndrome compartimental, e eu preciso instalar uma pia nele, que é uma pressão intraabdominal. Então, como ele é um paciente que pode evoluir negativamente muito rápido, eu já tenho que deixar isso tudo muito bem preparado. Então, quando eu falei lá atrás a respeito do diagnóstico médico, que na hora que o médico dá o diagnóstico dele, eu já preciso estar atenta quais serão as minhas ações e da minha equipe, é sobre isso que eu estou me referindo, tá? Então, sobre a monitorização desse paciente, sobre instalar oxigenoterapia, eu ficar atenta aos sinais vitais dele, eu garantir um acesso calibroso, eu encaminhar exames para o laboratório, eu realizar uma sondagem gástrica e vesical, eu ficar atenta a quais são
as características dos débitos, então, sonda nasogástrica com débito sanguinolento, ou com borra de café, como que está a diurese desse paciente, tudo isso é importante para se fechar um diagnóstico e para que tenha uma ação mais rápida do que pode ser feito, para evitar, então, que esse paciente chegue à morte. Então, realizar curativo para conter sangramento, né? E, se necessário, realizar o empalamento do objeto, que é a fixação por meio de curativos do objeto que penetrou o tecido. Então, nunca retirar o objeto, apenas em ato cirúrgico esse objeto pode ser retirado. Ontem, no exercício, nós conversamos sobre empalamento. Eu acho que ficou claro, ou alguém ainda tem dúvida? Pessoal, ficou claro ontem? Tudo ok. Sim. Para mim também ficou claro. Ok. Pessoal, tem mais alguém aí falando que está tentando entrar e não consegue? O microfone que está ligado é o da Ingrid, é isso? Dela mesmo. Sim. A Ingrid, quando não está falando, deixa o microfone para falar por ela, né? Ai, desculpa. Tava aparecendo que tava Você fechado, abriu do nada. Quer dizer que você se faz ficar na aula e vai bater papo? Claro que não. Bater papo com quem de quarentena, pelo amor de Deus? Bem de olho em você, Ingrid. Se você deixar esse microfone ligado de novo, eu vou pôr falta para você, hein? Você fala demais. Quando não fala, o microfone está ligado. Eu tô aqui ouvindo que tem que fazer o empalamento, eu tô ouvindo tudo. Só em ato cirúrgico que pode remover. Olha aí, vocês todos errados Isso sobre a mesmo. minha pessoa. Então, fecha aí seu microfone, já que agora você voltou para a aula. Tchau, beijo. Vamos lá, gente. Então, Ingrid, ela trabalha até quando não está na sala, hein? pois é, ela não deixa a gente esquecer dela. Você já viu, né, Wallace? Bom, então, gente, encaminhar paciente para exames. E assim, o que vocês têm que ter em mente, gente? Esse paciente não é um paciente que dá para aguardar. E aí, o que eu quero falar com isso? O médico pediu uma tomografia. Não dá para eu ligar na tomografia e a menina falar assim, olha, eu vou fazer um exame aqui eletivo, eu já te chamo. Não, é urgente. Não, olha, o paciente que eu tenho aqui é um paciente com trauma, não tem como eu esperar, estou subindo. É um paciente que não dá para pedir um exame laboratorial e primeiro eu escolher uma gasometria de outro paciente que não está descompensando nada, mas só porque já tinha um pedido na frente para poder pedir, para poder colher o exame desse paciente. É um paciente que cada segundo é valioso para a sobrevida dele. Então, o paciente vai para a cirurgia, ele está com um objeto de fixação, então ele vai de penetração, então ele vai para o centro cirúrgico já preparar esse paciente, já colher exames para pré-cirúrgico, preparar o material e circular procedimento médico invasivo, atentar à dor. Pessoal, a dor é um sinal vital de extrema importância. Não significa que a dor ela é igual. Então, às vezes você tá com a unha encravada e você não sente a dor que eu vou sentir se eu estiver. E vice-versa. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o relato do paciente, porque eu não posso sentir a dor dele. Então, eu não posso ele falar para mim, de 0 a 10, quanto que tá a sua dor? Minha dor tá 10, ou tá 9, e eu falar assim, não tá doendo tudo isso, e eu não levar em consideração. Mesmo que ele não esteja com toda essa dor, mesmo que ele esteja exagerando. Se ele falar para mim que em uma escala de dor, a dor dele é 9, eu tenho que levar em consideração que a dor dele é 9. E a gente tem que fazer o tratamento em cima disso, porque eu não posso sentir a dor dele, tá? Não esqueçam disso. Então, atentar-se à dor, à náusea, ao vômito, atentar-se a uma distensão abdominal, porque aí eu posso ter uma irritação peritoneal,
Atentar-se à frequência cardíaca e ao ritmo, porque aqui ele pode estar indicando para mim um choque, algum tipo de choque, a uma parada cardiorrespiratória. Atentar-se, então, à frequência respiratória, ao padrão respiratório e à saturação desse oxigênio. Se o paciente está falando comigo, ou então ele já chega e ele começa a saturar menos que 94, ele vai para o tubo. Atentar-se à pressão arterial, aos sinais de débito cardíaco diminuído, medicar conforme prescrição médica, realizar a sistematização da assistência de enfermagem. E aí os métodos diagnósticos, né? Então, para trauma abdominal, são exames laboratoriais: ureia, creatinina, sódio, potássio, amilase, hemograma completo, coagulograma e glicemia. E exames de imagem, como raio-x de tórax, abdômen, ultrassonografia, tomografia de abdômen, bem como exame de laparoscopia e lavagem peritoneal diagnóstica. Ontem também tinha uma questão lá no questionário, né? E falava sobre os métodos diagnósticos. E aí eu falei um pouquinho para vocês a respeito dos exames laboratoriais. Então, qual que é a importância de saber ler um exame laboratorial, de saber quando ele está alterado, né? Quando o paciente vem com a amilase alterada, então, né, o que eu posso ter de alteração de baço, de pâncreas, quando o paciente está com ureia e creatinina alterada, o que eu tenho de alteração aí na parte renal, sódio e potássio, o que eu tenho de alteração na função como um todo do sistema humano, né, do sistema cardíaco, de toda a parte desse paciente, do organismo desse paciente. Quando o paciente tem um coagulograma alterado, então, se ele tem um risco aí grave de hemorragia, se o paciente está com hiper ou hipoglicemia, é um paciente que ele pode chocar, né? Então, também tem que ficar atenta. E aí, os outros exames aí de imagem e diagnóstico, né, que podem ser. E aí, o lavado peritoneal diagnóstico, que é um método atualmente utilizado no diagnóstico de lesões intraperitoneais. Esse método ele pode ser usado tanto em traumatismos abdominais fechados, quanto em ferimentos penetrantes, né, por arma branca, com violação de aponeurose anterior do abdômen, sendo contraindicado nos ferimentos por projéteis de arma de fogo. Então, só voltar aqui. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o lavado peritoneal. É uma técnica que hoje ela é muito bem utilizada, principalmente quando a gente tem sinal de cinto de segurança em trauma abdominal, porque eu olho e eu já imagino, então, que o paciente ele tem algum tipo de trauma, né, algum tipo de trauma abdominal. Ele é muito rápido para se fazer, desde que seja um profissional também que já está acostumado a fazer. E ele apresenta uma sensibilidade de até 98% para detectar alguma hemorragia intraperitoneal. Então, ele acaba me dando aí um diagnóstico rápido do que pode estar acontecendo com esse paciente. Eu acho que aqui tem um vídeo que eu falei para vocês verem, que está aqui nesse endereço, que mostra como é feito, então, o lavado peritoneal. Vocês conseguiram ver? Pessoal, vocês conseguiram acessar o vídeo? Eu ainda não, mas vou acessar, professora. Eu não consegui porque eu estava sem internet. Lembra que eu falei para você no particular? Sim, mas acessem. Eu estou voltando aqui porque eu vi no grupo agora que o Felipe está pedindo aqui para alguém ajudar ele. Ele está tentando entrar. Felipe, está conseguindo me ouvir? Felipe, está conseguindo me ouvir? Bom, acho que ele não está conseguindo ouvir, mas eu já adicionei ele aqui, tá? Então, vou voltar lá na aula. Oi, professora. Oi, Felipe, consegue me ouvir? Sim, muito bem. Então, ótimo. Obrigado, tá? Imagina.
Então, voltando aqui, né, deem uma olhadinha, então, no vídeo, depois lá do lavado peritoneal, tá bom? Vamos lá. Então, os critérios de positividade da lavagem peritoneal diagnóstica dividem-se em 2 grupos. Os macroscópicos ou quantitativos e microscópicos ou quantitativos. Então, os critérios macroscópicos incluem a presença de sangue na passagem do catéter. Então, na hora que está introduzindo para fazer a lavagem, eu já tenho presença de sangue. Ou após a aspiração. Então, o retorno de líquido avermelhado após a infusão de 1000 ml de solução salina, então soro fisiológico. E já os critérios microscópicos ou quantitativos podem apresentar a presença de hemácias, amilase e bile, que aí a gente manda nessa amostra para o laboratório. Então, aqui está o vídeo, dê uma olhadinha então depois, tá? Por favor. Deixa eu ver se eu acessando aqui. Não sei quanto tempo que demoraria. Bom, eu vou deixar para vocês acessarem aí depois. Ele até está entrando aqui, eu só queria ver o tempo dele. Mas eu acho que eu vou deixar para vocês verem depois. Pode ser? Vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, então? Sim. Ok. Então, o tratamento pré-hospitalar. Então, no local do acidente, os cuidados universais devem ser tomados. As prioridades no atendimento inicial do doente com traumatismo abdominal fechado são as mesmas do doente politraumatizado, uma vez que no local do acidente não é possível excluir as visões extra-abdominais. Então, é o que eu falei aqui no início. Qualquer paciente que sofre um tipo de acidente, eu tenho que imaginar que ele pode evoluir para qualquer tipo de trauma. Porque, como o próprio nome aqui diz, ele é um paciente politraumatizado. Então, ele pode apresentar para mim qualquer tipo de trauma. E aí, eu tenho que estar preparada, então, para agir de acordo com os sinais e sintomas que ele apresenta. Então, assim, os cuidados com as vias aéreas, com a estabilização da coluna cervical, com a ventilação, bem como a avaliação do estado circulatório e neurológico, são importantes na manutenção da vida durante o transporte. Os ferimentos penetrantes devem ser cobertos com compressas ou gás estéreo, ou por corpos estranhos encravados, não devem ser removidos em função de que sua retirada pode determinar hemorragia intracavitária. Lembra que nós conversamos sobre isso ontem, gente, quando a gente falou do empalamento, que aí eu expliquei por que a gente não pode tirar o objeto penetrante, vocês lembram? Sim. Ok. Então, o diagnóstico e o tratamento inicial no hospital devem ocorrer concomitantemente. Então, deve-se enfatizar as informações detalhadas do mecanismo de trauma, associadas ao exame físico minucioso, procedimentos fundamentais para a decisão terapêutica. Então, os ferimentos penetrantes do abdômen não apresentam dificuldades para o diagnóstico. A controvérsia reside na indicação de exploração cirúrgica. A avaliação da vítima de traumatismo abdominal fechado, ela é facilitada pelo detalhamento do mecanismo de trauma e por informações da cena do acidente. Então, se alguém viu o acidente, se alguém acompanhou pela a intensidade que ele ocorreu, então eu já consegui imaginar que esse paciente ele pode ter um trauma abdominal fechado, que eu não estou vendo. E que aí eu preciso tratar o mais rápido possível para que não aconteça nada grave que leve esse paciente à morte. Então, o tratamento pode ser conservador, ou seja, acompanhar a evolução do paciente com manutenção de analgesia, reposição de volume e observação, mas a maioria dos casos necessitam de laparotomia exploradora, associada à reposição de volume, hemoderivados e analgesia. Para eu tomar uma decisão, né, para o médico tomar uma decisão que só vai ter um tratamento conservador, ele precisa ter certeza do que ele está falando. E aí, para isso, ele precisa de métodos diagnósticos. Então, ele vê a clínica do paciente e exames por imagem.
para ver como que realmente está esse paciente, se vale a pena, então, só acompanhar a evolução dele. Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Sim. Ok. Tudo bem, prof. Ok. Semana passada, então, a gente falou um pouquinho e ontem eu pedi, então, para vocês pesquisarem um pouco mais sobre síndrome compartimental, sobre pressão intraabdominal, lembram? Lembram, gente? Sim, professora. Eu pesquisei e eu não sabia que tinha vários tipos de várias maneiras de aferir a pia. Não sabia de uma. Isso. Lembra que a semana passada estava muito ruim, mas a gente, né, falou um pouquinho sobre pia, e aí eu falei que o método mais usado é pela a uretra do paciente, né, quando a gente põe a sonda, mas existem outros muitos meios de verificar a pia. Lembra disso? Lembro, você falou assim. Só não pesquisei o artigo, mas eu lembro que você comentou. Isso, então o que a gente não pode esquecer, que a verificação da pia, ela é indicada em casos de risco para o desenvolvimento de hipertensão intraabdominal ou a síndrome compartimental aguda. E aí elas podem ocorrer, né, quando existe sangramento intraperitoneal, como chama? Peritonite, ascite, distensão gasosa intestinal, uso de vestuário pneumático, anti-choque, por exemplo, insuflação de peritônio, enfim, né? Ela pode acontecer, a hipertensão, em vários momentos, quando a gente tem um paciente com suspeita de síndrome compartimental. Então, o que a maioria da literatura descreve? Né? Ela descreve vários métodos para medir, então, essa pressão, como a gente acabou de falar. Todos esses métodos, eles têm uma medição direta intraperitoneal por meio de um catéter de diálise peritoneal, por um método intragástrico, que aí seria por um tubo nasogástrico, né, uma sonda, por via retal e por meio do catéter urinário, que é o que a gente mais utiliza. Então, o mais utilizado é por via do catéter urinário, que aí a gente utiliza uma sonda de 3 vias. Uma sonda pode ser de 2 vias, mas o mais utilizado são de 3 vias, a sonda Foley. E como que funciona esse sistema? Esse sistema funciona como o PVC, como vocês aprenderam. Então, eu vou precisar de um suporte soro, um frasco com soro fisiológico, né, 250 ml, um equipo de PVC, de esparadrapo, né, ou fita adesiva, que é para a gente prender lá aquela régua lá no equipo de soro, aliás, no suporte de soro, uma régua de nível, de torneirinha, de seringa, de luva, enfim. Tá? É o mesmo procedimento lá. Foi o ano passado, o semestre passado que nós fizemos PVC, não foi? Eu não me recordo da gente ter feito com você, professora, que a gente acha que teve alguma coisa em saúde da mulher com você. Ah, é verdade. Não, não foi a turma de vocês. Estou confundindo. É que o semestre passado, acho que eu dei fundamentos. E aí eu expliquei sobre PVC, mas não lembro qual que é da turma. São muitas turmas. Acho que é da turma. Acho que a turma. Val, foi sua turma? Não lembro agora. Eu acho que a gente não teve PVC ainda, não. Não, né? Então foi outra turma mesmo que eu dei PVC. Não, eu não me lembro também. Eu tô confundindo. São muitos alunos, gente. Eu já tô de idade já, não lembro de tudo. E com nenhum professor até agora. Então talvez vocês no futuro aí tenham comigo essa matéria, eu não sei. Vamos ver. Então, um dos cuidados de enfermagem para reconhecer essa complicação seria atentar-se ao exame físico, ao estado desse abdômen, que geralmente fica muito tenso e distendido, como alterações das pressões das vias aéreas, dispneia, ventilação inadequada, hipoxemia e oligúria.
tá? Então, são um dos sinais aí que eu tenho da síndrome compartimental. Então, deve-se avaliar a PIA, né, que é a pressão intraabdominal, sendo normal de 10 a 15, níveis acima de 30 milímetros de HG, exigem intervenções imediatas, como a peritoneostomia, que é a abertura do peritônio. Por quê? O que é a síndrome compartimental? Por que eu tenho que ter uma PIA na síndrome compartimental? Porque a pressão dentro daquele abdômen está crescendo, está aumentando. E se eu não verificar, esse paciente vai morrer, porque os órgãos vão estourar lá dentro. É como se fosse uma panela de pressão. Ela vai tendo aquela pressão, o aumento daquela pressão, e não tem por onde sair. A panela de pressão tem o pino lá que consegue eliminar o ar e não deixar a panela estourar, certo? Grosseiramente explicando. O abdômen não tem para onde sair. Então, quando isso acontece, quando eu chego a um nível acima de 30 milímetros de HG, precisa de uma intervenção. E uma das intervenções é abrir o peritônio desse paciente. E aí a cavidade vai ficar assim. É colocada a bolsa de Bogotá, né, para as vísceras não ficarem totalmente expostas. Lembrando que um paciente que chega a essa situação, o risco de morte dele é muito alta, só que risco-benefício, porque senão ele vai morrer do mesmo jeito. E conforme vai diminuindo essa pressão, né, se o paciente se recuperar, vai fechando aí essa lesão, vai diminuindo o espaço dessa bolsa de Bogotá, até que toda a cavidade esteja dentro do abdômen novamente. Então, o enfermeiro deve realizar o curativo dessa cavidade com soro fisiológico, lembrando que qualquer curativo, ele sempre é estéril, limpando bem as bordas, né, de acordo com as características das bordas. Tudo tem que estar relatado, todo curativo, qual era o aspecto, qual era o odor, quais foram os materiais utilizados, qual foi a forma desse curativo. Então, utilizar curativos complementares, como o AGE, o hidrogel, entre outros. Após a lavagem, deve-se proteger a borda e fechar a primeira camada com compressas umedecidas estéreis, finalizando com curativo oclusivo. Deve-se observar a presença de secreção, as características das bordas, a integridade da bolsa, as características dos órgãos internos. Então, qualquer cor diferente, qualquer cheiro diferente, tudo tem que ser relatado e comunicado, porque também não adianta você relatar e você não comunicar a ninguém, né? Porque às vezes o médico ele foi embora, ele não vai ler seu relatório naquele momento e nenhuma atitude vai ser tomada em relação àquele paciente. Então, avaliei que tem alguma coisa errada nesse paciente. Um paciente com síndrome compartimental é um paciente grave. Geralmente, paciente queimado, grande queimado, e com trauma abdominal, são os pacientes que mais apresentam a síndrome compartimental. E são os pacientes aí que vão precisar, com certeza, da instalação de uma PIA. Ter ciência do que se utiliza, e aí a instituição provavelmente vai ter um protocolo sobre isso, para que todo mundo fale a mesma coisa. Para verificar, é igual que vocês ainda não tiveram PVC, mas o paciente tem que estar em decúbito dorsal, em cama horizontal, com membros ao longo do corpo, igual quando a gente vai verificar o PVC. A única diferença é que o PVC é que o paciente ele levanta um dos braços para a gente achar o nível 0 da leitura da régua, mas fora isso é igual. A gente tem que lembrar também que quando a gente vai verificar a PIA, tem algumas coisas que podem dar erros na medição, então a gente precisa estar atento a isso. Deu 28 de PIA. Pessoal, antes de confirmar e o paciente ter que abrir o peritônio, precisa confirmar se não tem alguma coisa dando alteração aí. Um exemplo que pode acontecer é uma posição incorreta do paciente, então o paciente não estava adequadamente em decúbito dorsal. Se o paciente está com pressão positiva com uso de ventilador, também pode dar alguma alteração. Se a sonda vesical ela estava com alguma obstrução, então ela causa uma pressão maior interna, ela também pode aumentar essa pressão erroneamente. Que mais? Se tem ar no equipo, porque o ar também vai aumentar a pressão interna, tá? Tudo isso.
Então, eu tenho que, antes de alertar todo mundo, eu primeiro preciso conferir se isso realmente não está acontecendo. Não está acontecendo, está tudo normal com esse paciente, mesmo assim a pressão dele está alta, precisa rever, precisa comunicar ao médico, precisa levar esse paciente urgente para o centro cirúrgico para fazer uma abordagem. Deu para entender, gente? Sim. Deu sim. Deu. Tá. Pessoal, a nossa matéria de hoje é essa. Vocês querem esclarecer alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professora, sobre a prova. Se você vai se embasar no livro e no conteúdo que você deu dos slides, é isso? O embasamento, sim. É a Bia que está perguntando? Isso, é eu. Bia, o embasamento, sim. Mas não esqueçam que toda prova tem questões de ENAD, tá? Que às vezes não é a questão que vocês têm, por exemplo, numa pós-aula do livro, mas está dentro do conteúdo que vocês estão estudando. Então, o sistema não vai mudar do que já é a prova que vocês têm todo semestre. Então, tem uma questão ENAD, tem questões de concurso público, mas são todas questões dentro do que vocês estão estudando. Deu para entender? Deu sim. Aqui ontem eu cheguei um pouquinho atrasada na aula e eu queria saber se você vai passar algum questionário para estudo ou não, que eu não consegui participar da aula inteira ontem. Ah, Olá, duvido. Bia, eu não passo questionário, tá? Então, É verdade. lembrou, né? Mas ia ajudar, hein? Lembrou agora, né? Ô, Bia, eu bem que tentei, viu? Mas, sei lá, Deus não tocou o coração dela ainda. Não rolou dessa vez. Quem sabe quando a gente se formar, ela faz isso com outras turmas, né? A gente estudando online, tendo aula online, a professora não quer passar um questionáriozinho para ajudar a gente. Veja, Ai, que coração peludo. Veja, é um absurdo. Eu dando aula online e ainda ter que passar um questionário? Não. Pessoal, Eu tenho uma pergunta. pode fazer. É uma dúvida. Se na prova contém questões de ENAD ou questões de concurso públicos de antigamente, 2013, 2012, 2010, essas questões, se elas forem relacionadas ao PHTLS, o PHTLS ele é atualizado, estamos no 9, que não saiu ainda, está em inglês. Se eu respondo essa questão de 2013 e ele foi atualizado e a resposta é diferente, como que eu faço? Não, fique tranquila, que isso não vai acontecer, Magna. Tá? Aí você está sendo muito específica, é que você está pensando mais na sua posição de ambulância, não é direcionada a isso, tá? Então fica tranquila. Serão as questões que tem em toda a prova e que são concursos atualizados. Se tiver alguma divergência em relação às questões, vai ser também igual todas as provas, a gente vai rever, tá? Fica tranquila em relação a isso. Eu quero que você pense aqui em urgência e emergência dentro do hospital, que é onde a gente está falando do paciente. A gente fala de um atendimento pré-hospitalar aqui, porque é onde ele vai ser encontrado. Mas toda a sua demanda vai ser dentro do hospital. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Gente. Eu quero perguntar, você já tomou o seu licor já? Tomei, esqueci de te falar. Muito bom, viu? Muito obrigada. Que bom que você gostou. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Vai ter recuperação? Diego, vai ser igual a outras provas. Então, por exemplo, quando vocês não passam na prova, o que que acontece? Quando vocês fazem a prova na faculdade, vocês vão para exame, certo? Certo. É a mesma coisa, tá? Inclusive,
Eu não lembro. Val, foi você que postou alguma coisa no grupo sobre alguns problemas que a Bruna falou que já aconteceu que pode acontecer em alguma prova? Eu creio que eu postei. É que tem bastante gente que está postando, mas eu acho que eu postei sim, porque todos os recados que a Bruna passa, automaticamente eu já mando para o grupo. Se não foi eu, foi o Felipe. Então, eu lembro que alguém postou, mas eu não lembro se foi nesse grupo ou se foi da minha outra aula de centro cirúrgico, que a Bruna relatou sobre alguns problemas que podem acontecer. E eu acho, Diego, se eu não me engano, que tinha alguma coisa assim sobre prova também, em relação à recuperação. Professora, ficou mudo. Oi? Wallace, eu não consegui entender. Agora vou. Então, Diego, eu acho que tem no grupo, mas eu estou dando uma olhadinha aqui e não estou encontrando. Que são alguns problemas que podem acontecer durante a prova. Eu vou dar Eu uma cheguei a olhadinha ver no isso aí, grupo mas de eu não lembro se tinha coisa representantes. relacionada à prova. Eu achei aqui, mas é da minha outra turma, então estou mandando para vocês, tá? Professora, Oi. então a Bruna tinha passado pra gente que, no caso que não consiga ter acesso, ela falou que no momento é para tirar um print com um horário para poder ter um comprovante para poder ser feita uma segunda chamada. Isso, muito bem, Felipe. E somente quem tiver o print vai poder comprovar que estava lá para fazer a prova e não foi possível fazer. Somente quem tiver esse print vai poder fazer uma segunda chamada. Caso contrário, ela falou que não tem como fazer uma segunda chamada. Diego, então é em relação a isso, eu estava confundindo então, tá? Essa segunda chamada é sobre isso aí que o Felipe acabou de falar. Que aí essa mensagem que eu mandei aqui no grupo de vocês, essa tela em branco, é isso que acontece. Então é como ele falou, tem que printar e mandar então para comprovar que é porque vocês não conseguiram entrar mesmo, tá bom? Certo. E aí, se tirar zero, aí vai ser essa prova. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente tem tempo, podem perguntar. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A sua prova vai começar às 17h30 e vai ser quantos minutos para cada questão? A prova não foi feita por questão, porque depende do que vocês vão achar de grau de dificuldade em cada uma. Então, é um tempo total. A prova de vocês é que você entrou depois, Felipe, mas vai ser na quinta-feira e serão as duas últimas aulas. Então, as minhas duas primeiras aulas serão da minha turma de centro cirúrgico. Então, eles vão começar, se eu não me engano, às 19h30, que agora eu não lembro os detalhes dos minutos, mas eu acho que é às 19h30 e vai até às 20h30 ou 20h40, alguma coisa assim. E a de vocês vai começar, eu acho que ou 8h50 ou 9h e vai até 10h30. Então, vocês vão lendo as questões e vão respondendo. Não tenho como falar por questão, porque vai depender do grau de dificuldade que você encontra em cada uma. Tá bom, entendi. Daí vai ser o esquema de entrar aqui no Teams, esse horário, e você dá o aval para a gente acessar o AVA? Isso. Aí, outra coisa, né, para quem depois. A prova ela vai ter o horário determinado. Então, vamos supor que ela acabe 10h30 da noite. Quando vocês acessarem a prova, já vai ter algumas informações lá. As questões da prova, o horário. Se alguém acessar a prova ou terminar a prova depois do horário determinado, por exemplo, eu acessei minha prova, era 10 horas da noite. 10h30 eu ainda não tinha terminado, então eu fiquei fazendo essa prova até 11 horas da noite. Não vai contar. Eu sempre, antes de pôr os pontos de vocês, eu vou conferir o horário que vocês entraram e o horário que vocês terminaram. Claro, se você entrar um pouco atrasado e você terminar dentro do prazo, tudo bem. O que não pode é você fazer essa prova depois desse horário, de 10h30, porque ela vai ficar lá disponível o tempo inteiro. Se vocês entrarem meia-noite, a prova vai estar lá. A única coisa é que não vai mais pontuar. Deu para entender? Sim.
Ok. Eu sim. Professora, também. Wallace, o seu áudio tá muito ruim, eu tô ouvindo você bem baixinho. E agora, melhorou? Melhorou. Essa pontuação dessa prova vai valer quantos? 1000? Ela tá pontuada de 0 a 10 no AVA, mas ela é transformada naquela pontuação da prova de vocês, que eu acho que é 1000 e pouquinho, não é? Eu acho que a primeira prova é 1000 e a segunda seria 4000, e a gente tem que alcançar até 2.500 pontos, é isso? Eu acredito que sim, Wallace. Tem que dar uma acho que é olhadinha isso no mesmo. AVA de vocês, mas eu acho que é isso mesmo. Tentando entrar Ok, aqui. professora, obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguém? Pessoal, o que aconteceu ontem que poucas pessoas entraram na aula? Eu estava sem internet, eu não entrei. Bom, meu Sextou, caso foi professora. que eu cheguei 7h30 em casa, então eu perdi quase toda a aula, mas eu entrei um pouquinho. Tá. Sextou, Professora, professora. você viu que eu falei Oi? ontem da Camila? Que ela tá com crise de enxaqueca? Vi. Aí por isso que ela não tá participando, tá? Ela tá melhor, Aline? Ah, ela falou que hoje tava um pouquinho melhor, só que ela não tá conseguindo, tipo, ficar no celular, na TV, essas coisas, no computador, A menina a semana precisa... inteira. Tá, é que assim, ontem eu perguntei até sobre isso, porque eu fiquei um pouco preocupada de vocês não terem entrado, porque era só uma aula, então teve uma justificativa, né? Minha preocupação era essa, que vocês não tivessem entrado porque era só uma aula e vocês acharam que não precisava. Mas então, se teve uma justificativa, então ótimo, aí eu fico mais despreocupada. Ou, Wallace, respondendo a sua pergunta, a avaliação oficial, então, ela vale 1000 pontos, tá bom? Deu para entender? E a avaliação oficial... Sim, professora, obrigado. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professora, a Ingrid está tentando entrar e disse que é para você aceitar ela. Está tentando entrar de novo, que caiu a conexão dela. Ah, deixa eu voltar lá. Peraí. Oi, Ingrid, você está me ouvindo? Ingrid? Val, eu acho que eu consegui, eu acho não, né? Eu aceitei ela aqui, mas eu não estou vendo ela, só se a conexão dela caiu na casa dela, tá? Aqui eu não estou enxergando ela aqui nos quadradinhos, mas acredito que ela tenha entrado. Pessoal, mais alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida das outras matérias? Bom, obrigada. Querem perguntar alguma coisa? Posso tirar uma dúvida sobre o que aconteceu essa semana em uma ocorrência? Pode. A Ingrid disse que não está conseguindo te ouvir, não. Não, acho que Ela não entrou agora. Eu acho que ela entrou agora. Ingrid, tá me ouvindo? Ah, eu vi piscando. Isso. Agora Acho que sim. agora tá. Tá bom. Obrigada. Imagina. Eu peguei uma ocorrência com 3 vítimas, capotamento, e após avaliar as vítimas, 2 foram ejetadas, uma estava no veículo, a do veículo estava bem, consciente, orientada, a vítima que foi ejetada estava deambulando, consciente também, estava orientada, eu cheguei a conversar com a vítima, mandei ela sentar, e fui para a próxima vítima que estava com 2 centímetros de abertura no crânio, estava com exposição de massa cefálica de pequeno porte, pequeno monte, e fui atender essa vítima, ela estava em parada. E deixei a outra vítima sentada para chegar
o apoio. E a minha vítima, ela faleceu, levei ela para o UPA de Itu, ela em parada, não teve recurso. E a outra vítima que estava deambulando, que sentou, ela também entrou em parada, e ela teve o que a senhora falou, foi trauma de abdômen. Mas eu não podia atender ela. Trauma de abdômen fechado. Isso, fechado. Mas na primeira avaliação secundária, ela estava bem. Então, para você ver que isso pode ocorrer. Eu perdi as duas vítimas. As duas entrou em parada. Magno, foi legal você dividir essa experiência. Por quê? É o que eu falei. Às vezes você vê a vítima e você não imagina que ela vai evoluir dessa forma. Porque às vezes ela está andando, está conversando, está consciente, está orientada. Mas é uma vítima muito estável. Provavelmente ela já estava com hemorragia intraabdominal, era um trauma fechado, você não estava vendo, enquanto você socorria uma vítima, você acabou perdendo a outra, que também não foi culpa sua. Você foi pelo grau mesmo de complexidade, né? Mas é importante isso para as pessoas entenderem que qualquer vítima de trauma é uma vítima especial. Então, é necessário que você tenha uma equipe adequada em quantidade para atender essas vítimas, porque qualquer uma pode entrar em uma parada cardiorrespiratória. Até a que está do seu lado, contando como foi o acidente. Sim, nesse caso, eu avaliei as 3 vítimas, eu escolhi a vítima mais grave, apesar de estar com exposição de massa cefálica, eu constatei que a exposição era pouca, e ela estava gaspeando, então eu investi nela. Tinha muitos curiosos em cima, falando, moça, ele está respirando. Então não tinha como eu deixar de atender. Eu fui questionada depois pela minha diretoria, se eu fiz certo, e eu simplesmente respondi. Quem estava na ocorrência era eu vi, eu avaliei, e eu escolhi a vítima certa. A outra não tinha como realmente. Você estava sozinha? Eu sempre estou sozinha, é só eu e o condutor, em qualquer ocorrência, em qualquer acidente na rodovia. Eu pedi no apoio do CCO, pedi apoio, né? Aí veio o COBOM, que no caso é o bombeiro, para quem não sabe, e aqui em Itu a gente não tem avançado, teria avançado se fosse perto de Indaiatuba, perto do pedágio, que vem o grau, e aqui a gente não tem. Então eu tive que atender a vítima sozinha, eu passei por ela, pedi para ela sentar, os batimentos dela estavam fracos, finos, mas ela estava bem de momento. Mas eu realmente não tinha como eu atender ela primeiro e deixar a outra vítima gaspeando sem atendimento. Aí depois a diretoria viu que realmente eu agi certo no atendimento da primeira vítima. O apoio demorou para chegar, eu realizei quase 10 ciclos antes de embarcar a vítima, e é difícil, você sozinha numa ocorrência, muitos curiosos, muito carro parando, muita gente parando, e realmente é uma adrenalina. Eu agradeço a Deus por... assim, eu lamento de ter perdido a vítima, mas não tinha o que fazer. Sim. Você deu o seu melhor, né? Se você tivesse com outra pessoa e você avaliou a vítima que você pediu para sentar, já estava com pulso filiforme, com certeza eu já teria que ficar de olho nessa vítima, mas você tinha uma outra que já estava em parada. Isso, ela já estava em PCR, então essa outra vítima, ela veio né, até a parada, e quando a outra ambulância chegou, depois demorou muito para chegar, a ambulância foi no KM 25 da SP 75, a ambulância veio de Indaiatuba, onde fica ali o pedágio, demorou para chegar para atender essa última vítima. Então foi os dois para UPA de Itu, e chegando lá os dois em PCR. Perdemos 2, pai e filho. Ai, sinto muito. E foi o que a senhora falou, foi um trauma abdominal. Ele estava com hemorragia interna porque ele foi ejetado. Os 3 estavam sem cinto, capotamento. Bem legal isso, Rúbia, Magna. Os dois tá certo, né? Obrigada por compartilhar a experiência, eu acho que é bem válida, até para as pessoas que não têm essa vivência, e aí você reforçou o que eu falei aqui do trauma abdominal, que é um trauma que é difícil de ser identificado, você olha, às vezes a vítima parece que está ok, e é uma vítima que pode entrar em parada cardíaca, né, de uma hora para outra. Ela estava bem, professora. Na hora que eu avaliei a avaliação primária nela, ela realmente estava com pulso fraco, fino,
mas ela estava bem. Aí tanto que eu pedi para ela sentar e aguardar o apoio chegar. E na hora que ela sentou, que eu comecei as compressões torácicas na terceira vítima, de longe eu vi ela, na hora que ela estava sentada, ela caindo para o lado. Então eu já vi que ali era alguma coisa grave também. E das pessoas que estavam lá, os curiosos, ninguém era da área, ninguém conseguiu fazer massagem nela. Então, a minha sorte é que na hora que eu cheguei na vítima que estava gaspando, cuspindo sangue, tinha uma técnica de enfermagem. Perguntou se queria ajuda. Eu pedi para que ela corresse na ambulância, pegasse uma luva. Ela me ajudou com a vítima grave, porque estava com exposição cefálica. Que nem eu falei, pequeno monte, para quem não sabe, são pequenas quantidades, muito sangue. Eu tive que aspirar, iniciar as compressões, ambuzar. Então é eu sozinha com o condutor. O condutor ele não é técnico de enfermagem, ele é condutor socorrista. Eu treino ele na ambulância para ele saber o que fazer numa ocorrência dessa, mas ele não tem o técnico, ele não tem o enfermeiro, ele não tem a técnica da enfermagem. E essa técnica me ajudou muito, não sei nem quem é, uma moça chamada Gisele que trabalha no AME, não sei quem é, gostaria muito de saber para agradecer, ela me ajudou muito, tinha muito curioso, o cara era muito pesado, eu pedi para todo mundo colocar luva, quem estava ali próximo, daí eles colocam a luva, eles param de filmar, eles param de fotografar, porque eles querem ajudar, mas a outra vítima não tinha como. Que dó. Bom, mas infelizmente isso pode acontecer, né? Principalmente quando a gente fala de urgência e emergência. Pessoal, com esse relato aí da Magna, vocês conseguem entender a gravidade de um paciente politrauma? Sim. Ele não tinha nenhum ferimento aparente, viu? Ele não tinha nada aparente, nenhum ferimento, nenhum sangramento, nada. Então, o dele era mesmo traumatismo abdominal. Exatamente, isso pode acontecer e é mais comum. Sim, totalmente. Usem cinto de segurança, viu? Verdade. Isso é extremamente importante, né? Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer perguntar? Quer questionar? Eu tenho uma pergunta, mas é meio pessoal, de retorno às aulas. Se você tem alguma data prevista, sem ser as informações que eles passam para a gente, tipo, para todo mundo no e-mail, essas coisas, tem algo que é passado para vocês sobre retorno? Não, Bia. As mesmas informações que são passadas para vocês são as que são passadas para a gente. Então, é tanto que a gente recebe, e quando a gente recebe, a Bruna também já avisa, olha, já comuniquei aos representantes de sala, essa foi a mensagem que eu encaminhei para eles. Então, a mesma informação que vocês têm é que a que nós temos. Eu estou bem feliz, assim, que apesar da gente estar tendo aula online, vocês são bem participativos, eu não tenho o que reclamar. Estão acompanhando, é tanto que ontem eu estranhei que tinha pouco aluno. Eu acredito que vocês estão conseguindo entender a matéria, né? Hoje a Bruna me deu um feedback em relação às aulas, falou que o pessoal tem elogiado, tem gostado das aulas, então eu fiquei bem feliz em relação a isso, porque eu sei que é difícil também vocês estarem em casa. Claro que agora está bem melhor, pelo menos vocês conseguem me enxergar, eu consigo ver vocês se for necessário, vocês conseguem ver os slides, né? Então está bem melhor do que pelo WhatsApp, mas que vocês também já estavam bem participativos mesmo quando era pelo WhatsApp. Quando eu tiver alguma informação de quando vai retornar, com certeza vocês também terão. O comércio reabriu hoje, então por enquanto eu não sei como que serão com as aulas, mas fiquem tranquilos que assim que a Bruna tiver alguma posição, ela é bem transparente, ela não deixa de avisar, ela não deixa de falar. Então, assim que tiver, Bia, com certeza vocês serão os primeiros a receberem a informação, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Mais alguém, gente? Ai, eu acho que deixou de novo o microfone dela aberto. Ela não está conseguindo desligar. Ela está com dificuldade, para ela parece que está desligado, mas não, ela não consegue mexer. Deixa eu ver se eu consigo aqui para ela. Essa menina trabalha.
Professor, eu vou sair aqui que eu vou tomar um banho. Tchau, gente. Tá bom. Beijo, abraço. Quer fazer alguma pergunta antes? Não? Tá tudo bem? Ficou claro? Em relação à Ingrid, eu consegui fechar aqui o microfone dela. Avisa para ela, Val, por favor. Tá bom. Pessoal, então tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar a aula. Mas antes eu quero saber se está tudo bem, se ficou claro. Vocês gostaram da aula? Muito boa, professora. Boa noite para a senhora. Boa noite. Sim, o feedback que eu tenho pelo aplicativo, eu acho que está sendo bom, está sendo bem proveitoso. Acho que a gente está. Isso é bem individual, mas cada um está se dedicando bastante para poder aprender e fazer as atividades pertinentes. Ah, que bom, Bia, fico feliz. Agora requer um pouco mais de vocês, um pouco mais de nós também, professores. Mas um ajudando o outro vai ficando mais fácil e a gente vai conseguindo aí todo mundo entender a matéria, todo mundo se encaixar aí dentro desse contexto online. E vamos assim até na hora que a gente tiver que retornar, se Deus quiser. Amém. Boa noite, então, a todos. Boa noite, gente. Pessoal, então eu vou encerrar a aula, já que ninguém tem mais dúvida. Vou postar, então, a de ontem já está postada no AVA. Eu acho que eu postei na 2.3 e na 3.1, se eu não me engano. Evelyn, você chegou a ver? Sim, tá postado no 3.1. Isso, então eu vou postar essa também, tá bom? Vou postar lá na 3.1 também. Então, boa noite para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Fica com Deus também. Amém, gente. Boa noite, pessoal. Boa Bom noite a descanso. todos. Estou parando a gravação.